Que Deus ilumine a todos, que Ele abençoe a sua vida de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, e que o nome dele possa ser glorificado e exaltado na sua vida. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco, mas antes eu gostaria de trazer uma palavra, uma direção de Deus para o seu coração, para que você seja abençoado. Estou fazendo simultâneo tanto o Instagram quanto o YouTube, para que a gente possa divulgar ao máximo a palavra do Senhor, a mensagem da fé. Você sabe que a Bíblia diz, e eu repito isso sempre porque eu creio muito nisso. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia Sagrada é o que dá a direção para o homem, é o que dá a instrução para o seu caminho. É muito comum na nossa jornada a gente ficar em dúvida sobre qual escolha, sobre qual a melhor decisão, se devemos ir ou não. As dúvidas, elas surgem em todas as fases da nossa vida. Desde que quando éramos crianças, meninos, sempre temos dúvidas, incertezas do que devemos fazer, de como devemos agir. E sempre buscamos conselhos com pessoas que a gente acredita, ou respeita, ou ama, e acreditamos que possa nos ajudar. E por mais bem intencionada que a pessoa seja, a única direção que é pura, perfeita, agradável, é a direção da palavra. Então, quando você busca direção, por exemplo, para o seu casamento, ou para a criação dos seus filhos, ou para o seu crescimento financeiro na palavra de Deus, então você encontra a melhor saída, a melhor escolha, porque a Bíblia traz essa direção. Nós vamos falar de uma situação que o profeta viveu aqui, o profeta Ezequiel, que era impossível. A visão do vale de ossos secos. Mas é a maneira que Deus trata, dizendo como ele pode fazer, a maneira que ele pode agir. Então, nunca se dê por vencido. Por mais triste que você esteja, ou desanimado, por mais que o seu coração esteja aflito, nunca desanime, desacredite, porque Deus tem algo tão poderoso para fazer na sua vida. Quando você aceita Jesus de todo o seu coração, quando você decide viver uma vida para fazer a vontade dele, quando você faz uma aliança, estabelece um compromisso com Deus, Deus ele tem o prazer em abençoar você. Ele tem o prazer em fazer morada dentro do seu coração e poder te abençoar. E ele quer salvar a sua alma. É muito importante você ter uma casa legal, você ter um conforto financeiro que te proporcione realizar todos os seus sonhos. É muito importante isso. Você ter um bom carro, sabe? Você poder fazer viagens para todos os lugares. Muito prazeroso. E Deus tem poder de fazer tudo isso, tá? Só que o mais importante, ou o que é e deve ser a prioridade da sua vida, é a salvação da sua alma. Isso é o mais importante de tudo. A salvação é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, é o seu bem mais precioso, é o seu bem mais valioso. E por isso você deve lutar com todo empenho por ele. O reino dos céus é tomado pelo esforço, então todos os dias você deve renunciar à carne, renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Só que enquanto vivemos aqui nesse mundo, Deus vai ter o prazer de proporcionar o melhor para você. O prazer de fazer com que você possa colher o melhor dessa terra. Como um pai que quer promover o melhor para o seu filho, sabe? Desde o conforto, da alimentação, de um brinquedo, de roupa e etc. Deus também quer proporcionar para mim e para você o melhor. Ele quer fazer com que você tenha alegria em todas as áreas da sua vida e que todo aquele ou aquela que olhar para você, que possa ver a grandeza de Deus na sua vida. Esse é o prazer de Deus, essa é a vontade de Deus. Olha só o que está acontecendo aqui, nós vamos ler e vamos falar mais a respeito disso. A visão de um vale de ossos secos. Que Deus fale ao seu coração e dê o discernimento que você necessita. Olha só. Veio sobre mim
eu estou sentindo algo no meu coração. A gente tem o hábito, eu particularmente tenho esse hábito, de toda vez que a gente for ler a palavra de Deus, a gente ora para que o Espírito Santo se manifeste, para que o Espírito Santo fale. Sempre faça isso antes de você ler a palavra. Tem aqueles que dizem assim: ah, eu não leio porque eu não entendo. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Então você deve orar primeiro. Vamos fazer isso? Senhor Deus, fale ao nosso coração. O Senhor disse que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então mostre isso. Mostre isso na prática. Que essa palavra possa ser a lâmpada para os pés dela e a luz para o caminho dela. Faz ela entender. Faz ela compreender aquilo que o Senhor está falando para ela. Ela já questionou o que o Senhor está falando, ela não está entendendo. O Senhor já usou 1, 2 e ela ainda não compreendeu. Então que através dessa palavra o Senhor venha esclarecer e falar fortemente ao coração de cada pessoa, pois nós confiamos no Senhor de todo o coração. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então vamos entender essa história. Deus levou o profeta em uma visão para um vale que estava cheio de ossos. O que é um vale? Imagina uma montanha de um lado, uma montanha do outro, que sobra no meio ao vale. Ele andou nesse vale e tinha muitos ossos. Era como se fosse um cemitério. Imagina que talvez em algum momento houve uma batalha e morreu muita gente ali, os corpos ficaram ali, os ossos ficaram ali. E eram muitos, não eram poucos, muitos na superfície do vale. E estavam sequíssimos, quer dizer, estavam ali há muito tempo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu sabe. Deus fez uma pergunta para ele. Deus disse assim para ele: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Quer dizer, você acha que tem jeito? Você acha que dá certo? E a maneira de Deus fazer ele andar ali em volta dos ossos é para ele poder ver a situação que ele estava, os ossos no caso. E ele próprio diz: eram muitos e eram sequíssimos. Quer dizer, não, se já não dava para fazer nada do jeito que estava, é que piorou mesmo. E Deus pergunta para ele: acaso pode reviver? Porque você fazer uma pessoa ressuscitar, uma pessoa que acabou de morrer, já é dificílimo. Porque o socorrista do SAMU, o médico preparado lá com um desfibrilador, já tem um trabalho enorme para ressuscitar uma pessoa. Com a fé, fazer uma pessoa que morreu voltar à vida com a oração exige um nível de fé altíssimo. Embora a Bíblia fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, é só pedir para os montes lançarem no mar e eles vão obedecer. Mas tem que ter uma unção. Para fazer um morto ressuscitar, tem que ter uma unção muito grande. Entende onde eu quero chegar? Agora, para fazer osso reviver, aí não dá. Você percebeu o nível da dificuldade? Para o médico ressuscitar com toda a sabedoria que ele adquiriu estudando, com todos os aparelhos, desfibrilador e outras coisas mais, a massagem cardíaca, é muito difícil. Para alguém, mas ainda consegue, para alguém ressuscitar o morto através da fé, através da oração, é difícil. Existe, porque Deus continua operando através dos teus servos, mas tem que ter muita unção para fazer isso. Então, o nível de dificuldade só aumentou. Agora, pegar um monte de osso e falar que vai ter vida ali, aí não dá, impossível. Se as outras opções já eram impossíveis, essa é impossível 3 vezes mais. Não tem como. Só que
existe um paralelo entre a limitação do homem e entre o poder de Deus. Deus é o criador do universo. Tudo que existe é o que Deus fez. Então, para mim, para você, a gente é limitado ao extremo. A gente não consegue nem mergulhar e respirar embaixo d'água. Tem que ter um aparelho de oxigênio, tem que ter um cilindro de oxigênio. Senão, a gente morre ou fica lá 1 minuto e tem que voltar. Não dá. Você consegue voar sem o auxílio de um avião, de um helicóptero, de um drone, que seja? Não dá. O homem é extremamente limitado. Extremamente limitado. A maioria das coisas é impossível para o homem fazer. É impossível, não dá. A gente, com a sabedoria que Deus deu para os homens do passado e tem dado e continua fluindo a sabedoria de Deus, a gente cria mecanismos para facilitar a vida do homem, como a roda, a pólvora, o fogo e por aí vai. A pólvora não foi muito bom não, né? Mas a gente vai criando mecanismo. A gente tem carro hoje, tem moto, tem avião, tem os drones, que daqui a pouco vai ser Uber, igual um helicóptero por aí. Os remédios que foram evoluindo e tantas outras coisas. Agora, a limitação é que minha filha está dormindo, estou olhando para ver, ela está quase acordando. A limitação do homem é extraordinária. O homem não consegue fazer nada. Se você pegar e colocar um homem com um animal selvagem, a maioria dos animais selvagens são muito mais fortes que o homem. Você consegue compreender isso? Então, o homem é limitado ao extremo. Mas quando esse homem limitado, quando esse homem fraco, quando esse homem que a estrutura é pó, cheio de pecados, se entrega a Jesus, quando esse homem recebe o Espírito de Deus, quando na verdade ele passa a obedecer a palavra de Deus, então o sobrenatural acontece. Eu vou pegar minha filha que ela acordou aqui. Peraí, calma aí. Vem, papai. Vem. Voltando. É que a neném acordou, então eu peguei ela e levei ela lá cá. A vovó dela, minha esposa, está tomando banho. Mas vamos prosseguir. Então, quando esse homem ele recebe, a Bíblia diz assim: aquele que me ama guardará a minha palavra. Então, quando esse homem recebe o Espírito Santo, ele passa a obedecer a palavra, ele tem um compromisso de obedecer a palavra, a Bíblia diz assim: viremos, no plural, para ele e faremos nele morada. O próprio Jesus falou isso, em João 14. Então, quem é esse viremos para ele e faremos nele morada? O Pai, Filho e Espírito Santo. Os três que são um. E eles vão morar, habitar aonde? Dentro do homem. O Criador do universo, o ser mais poderoso que existe, vai estar dentro da onde? Dentro da fragilidade do homem, dentro da pequenez, dentro do homem limitado. Quando isso acontece, se cumpre o que está escrito, o que o Senhor Jesus falou. Isso é impossível para o homem, mas para Deus não existe impossível. Então, como que o homem se sobressai? Como que o homem cresce? Como que o homem é abençoado? Como que o homem faz viver sobrenatural como esse que Deus propôs para o profeta? Quando o Espírito de Deus está dentro dele. Então, quando o Espírito de Deus habita dentro do homem, passa a existir dentro do homem, a viver dentro do homem pela entrega e pela comunhão, porque o desejo está no coração de Deus de habitar no coração do homem. Esse desejo já existe. Para que ele se cumpra, para que ele se concretize, Deus não vai impor algo para você. Mas existe a necessidade da entrega, a necessidade da comunhão.
de abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Então, quando você se lança para Deus, então o Espírito Santo desce. E ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo se apodera desse homem, está dentro desse homem. Então tudo é possível para ele. Tudo. Se ele mandar parar de chover, vai parar por 3 anos e meio. Se ele der ordem para a lua e o sol parar, eles vão parar. Tudo vai obedecer à voz daquele homem que tem comunhão com Deus. Aí, se ele falar para o morto ressuscitar, ele ressuscita. Se ele mandar a árvore secar, ela seca. Tudo que ele se propôs a fazer, ele faz. Se ele enfrentar um gigante, ele mata e derruba o gigante e vence o gigante. É assim. Se jogarem ele no fogo, o fogo não tem poder sobre ele. Se jogarem ele na cova dos leões não vão ter poder sobre ele. Porque o homem, com toda a sua fragilidade, deu espaço para a maior força que existe, que é a força de Deus, que é o próprio Deus. E Deus está dentro dele. Então, não tem nada. Rapaz, isso é muito poderoso. Não tem nada que seja impossível para esse homem, porque ele está com Deus. Então, tudo que você precisa para vencer é a presença de Deus. Olha o texto. Aí ele diz assim: profetiza a esses ossos secos, ouve a voz do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O Espírito vai entrar no osso e vai viver. Aí ele diz assim: porei tendões sobre vós e farei crescer carne. Sobre vós estenderei a pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava a cada osso aos seus. Ele profetizou, ele obedeceu. E é isso que você tem que fazer, você tem que profetizar. Mesmo quando você vê o impossível, mesmo quando você vê a dificuldade, mesmo quando você vê a luta. Aí ele diz assim, então ele diz: profetiza, ó Espírito, profetiza, filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Tem outra tradução que diz forte e numeroso. Então me disse o filho do homem: esses são toda a casa de Israel. E eis que disse: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e fizer sair dela. Porém, em vós o meu espírito, o Espírito de Deus, e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Quando o Espírito de Deus entra nesses ossos, eles revivem, nasceu carne, tendões, pele, e se levantou um exército forte e numeroso. Esse exército forte e numeroso que se levantou da onde? Do nada, do impossível, de um bando de osso, que para muitos era carniça, para muitos era resto, para muitos era sei lá o que. Não existia esperança. Só que tem áreas da vida de muitas pessoas que são assim. De repente o casamento não tem esperança. De repente foram tantas traições, tantas mentiras. De repente é um casamento que os frutos são terríveis. A vida financeira é uma miséria total. Até o que tinha se perdeu. Os filhos, misericórdia, nas drogas, na criminalidade. Então, são situações impossíveis. São situações que talvez você esteja vivendo uma delas. Ou a notícia de que o câncer voltou, a doença se agravou, o médico dizendo que não tem jeito. Então existem situações
que são impossíveis para o homem. Situações que não têm saída, que não têm solução. Não tem jeito. Não tem como resolver, não tem como mudar, não tem como fazer absolutamente nada. Existem situações assim. Mas o nosso Deus... Eu vou pôr o celular para carregar aqui, porque ele apitou, rapaz. Mas o Deus a qual servimos tem esse poder de mudar, tem esse poder de transformar. Então, talvez você realmente esteja vivendo esse impossível, vivendo talvez uma situação que humanamente não tem o que fazer, não dá para fazer mais nada, você já fez de tudo, todos os recursos que você tinha, você já usou, todo o dinheiro, todas as suas economias, já fez terapia, já fez tratamento, já fez um monte e não deu certo. E não resolveu, não aconteceu nada. Só que o que eu apresento para você não é mais uma igreja, uma religião. Eu não sou um coach para... Não, nada a ver. Eu estou te apresentando o Deus da Bíblia Sagrada. O Deus vivo. O Deus que não somente tem o poder de fazer toda essa transformação, mas que deseja fazer essa transformação. O Deus que quer levantar. Essa palavra aqui, ela diz que Deus levanta do pó o desvalido. Essa palavra aqui diz que Deus ele ergue do monturo o necessitado e o faz assentar na presença dos príncipes. Você não consegue, não dá para imaginar o tamanho do poder que esse Deus tem. O tamanho do poder do nosso Senhor. Ele é extremamente poderoso. E toda aquela fragilidade do homem, tudo se torna possível quando o Espírito de Deus entra dentro dele. Quando o Espírito de Deus entrar em você, quando o Espírito de Deus estiver em você, a doença não tem poder sobre o seu corpo, os demônios e toda a perturbação do inferno não tem poder sobre você. A miséria não tem poder sobre você. O que há em você, a maior força do universo está em você. E a única forma de vencer esse mundo lá fora, que é terrível, onde as pessoas se destroem, uma matando as outras, é através da fé. É através da comunhão. A Bíblia já diz, o meu justo viverá pela fé. É assim que a gente vence. Então, o que eu tenho para dizer para você é que se o Espírito de Deus ele entrar dentro de você, ele entrar dentro do seu coração, ele vai te levantar. E como aquele bando de ossos secos se fez um exército forte e numeroso, se o Espírito de Deus entrar no seu casamento, na sua família, na sua vida, todas as áreas vão se levantar e vai haver uma mudança. Então aquele homem frágil, aquele ser humano fraco, limitado, tem agora a presença mais forte do universo, que é a presença de Deus. É isso que eu proponho para você. É isso que eu falo para você, que a religião não pode te dar. Mas Jesus pode. E talvez você diga assim, como eu faço para receber isso, para ter isso? Primeiro você tem que entregar a sua vida a Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados, da vida errada, porque tudo isso é escolha. Você escolheu trair, mentir, enganar, idolatrar. Então você vai pedir perdão a Deus agora. Nessa oração que vamos fazer, eu vou lhe ajudar. Você vai entregar a sua vida a Jesus.
E você vai fazer isso aqui, ó, uma aliança com Ele. Você vai fazer uma aliança com Cristo. E a partir desta aliança, você vai buscar o Espírito Santo. E quando você buscar, ele vai ser derramado sobre você. Eu vou ministrar o Espírito Santo na sua vida. Eu vou pedir para que Deus conceda o Espírito Santo para você. Você vai receber o Espírito Santo nessa oração. E você vai ser cheio de Deus. Talvez você diga assim, poxa, pastor, eu queria, mas tem alguns vícios aí que eu não consigo me libertar. Eu lembro que uma vez, eu fui pastor em Batatais, conheci uma senhora lá, e anos depois, quando eu era pastor aqui no Ipiranga, lá no Ipiranga, em Ribeirão Preto, eu tive a oportunidade de atender essa senhora muitos anos depois. E isso já tem mais de 10 anos já, quando eu encontrei com ela no Ipiranga. E numa certa ocasião, ela estava em Batatais, eu estava no Ipiranga, eu fiz uma oração por ela pelo telefone. Ela disse que estava sentindo uma dor no braço, e eu fui orar por essa dor no braço. Só que na hora de receber essa oração, ela até contou esse testemunho depois, na hora de receber essa oração, ela, ao invés de pedir, ela no pensamento dela, eu estava orando pela cura dela. E no coração dela, ela estava pedindo para se libertar do vício do cigarro, que era um vício de décadas que ela tinha. E na hora da oração, orei e abençoei ela. Dias depois, algumas semanas depois, ela foi na nossa igreja lá, ela me procurou e ela contou esse testemunho falando a respeito de que ela estava não só curada da dor no braço, mas ela também estava livre daquele vício, completamente. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É isso que Deus pode proporcionar para você, oferecer para você, o sobrenatural. Então você diz, o vício não vai te atrapalhar. Se você tiver fé, você vai se libertar dele agora. E Deus vai transformar a sua vida. Amém? Eu vou orar por você. Se você puder, feche os olhos. Senhor Deus, eu oro com toda a fé do meu coração para essa pessoa que assiste, que acompanha. Porque o Senhor sabe tudo aquilo que ela tem enfrentado, vivido, passado. O Senhor sabe das lutas, das humilhações. O Senhor sabe o fundo de poço que essa pessoa já chegou. Meu Deus, e ela está aqui agora diante do Senhor, através dessa oração, coração aflito, angustiado. Essa pessoa que ela sempre teve a vontade de te servir. Ela sempre teve vontade de ser fiel, mas até hoje ela nunca conseguiu. E ela não conseguiu porque existe uma força das trevas agindo no coração dela, na vida dela, que tem alimentado o vício, que tem alimentado a depressão, a miséria. Meu Deus, eu faço uso da autoridade que o Senhor me deu agora para repreender esse demônio, para repreender essa legião que atua no coração dela, esses demônios que têm apodrecido o corpo dela, que têm enchido ela de dor, de doença. Essa pessoa, meu Deus, que já não consegue encontrar uma luz no fim do túnel, meu Deus. Eu peço para o Senhor, entra nela agora. Meu Deus, entra com o teu poder, expulsa agora da vida dela toda essa maldição. E com a autoridade que o Senhor me deu, eu dou ordem a esse demônio, vai embora. Espírito das trevas, do inferno, vai embora do corpo dessa pessoa. É você que causa o câncer, as dores. É você que alimenta o sofrimento. Eu digo, vai embora da vida dessa pessoa agora. Eu dou uma ordem, espírito maligno, sai do coração dela. Você que alimenta o desejo do suicídio. Você que coloca a destruição nesse casamento, alimenta o vício das drogas. Vai embora todo esse mal. Meu Deus, entra com teu poder agora e vai arrancando, vai tirando, meu Deus, agora toda essa praga, todo inferno, meu Deus, que tem entrado na vida dessa pessoa, do ordem, vai embora. Vai embora e sai agora, em o nome do Senhor Jesus. Respira fundo. Meu Deus, tira todos os demônios que atuam na casa, no trabalho, e dê a paz para ela.
Que o Senhor venha restaurar a saúde agora. Toca onde doía e remova, meu Pai, toda a dor e sofrimento. Dê a cura para ela agora, Senhor. A cura. E dê a cura da alma. Essa pessoa que está carregada de mágoas. Alivia, meu Pai, o fardo dela. Alivia para que ela possa perdoar. Meu Deus, faz brilhar a tua luz sobre ela. E aí onde ela mora, meu Deus, onde existia briga e sofrimento, que haja paz. E que a tua presença venha reinar. Eu abençoo ela agora. Eu abençoo a família dela. Deus, consagra esse copo com água e todo que beber dessa água que seja abençoado. E faz o sobrenatural acontecer. Deus santo e maravilhoso, eu determino a bênção sobre a vida de cada pessoa. E que o teu nome possa ser exaltado e glorificado. É o que nós te pedimos. Senhor, dê saúde, abre portas. Esse que está desempregado, abre portas essa semana ainda mesmo. E dê a vitória ao teu povo. Meu Pai, como o teu espírito entrou naquele monte de ossos secos e fez nascer ali naquele lugar, naquele mesmo vale, um exército forte e numeroso, onde tinha vergonha, só trouxe honra. Que o Espírito do Senhor entre nela agora. Que o Espírito do Senhor entre agora na casa, na família, nos filhos. E levanta ela, levanta ele. E faz o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Senhor, escreve o nome de cada um deles no livro da vida. E salva a alma dessa pessoa, perdoando-lhe todos os pecados. Eu determino essa vitória. E aquele que crê e recebe, diga amém. Graças a Deus. Amém. Você crê? Então, se você crê, você está abençoado. Já não existe mais o mal. Porque Deus respondeu a nossa oração. Tenho certeza disso. Agora é com você. Porque Deus já fez a parte dele, derramando o sangue dele lá naquela cruz. Agora é contigo. Deus vai te honrar. E você vai ver coisas grandes acontecendo. Olha, eu gostaria muito que você compartilhasse com alguém esse vídeo. Não em vão, mas que você fizesse desse vídeo uma semente de fé para plantar no coração de alguém. Talvez você estava assistindo, ouvindo essa mensagem, você falou assim, meu Deus, fulana tinha que ouvir isso. Isso aqui é para Beltrano. Compartilha com ele ou com ela. Pede para ele assistir o vídeo todo. Fala que a gente vai fazer a oração no final do vídeo. Para que outras pessoas sejam alcançadas por essa mesma palavra que edificou a minha fé. E eu tenho certeza que edificou a sua também. Meu nome é Guilherme, eu sou pastor Guilherme Amorim, eu sou pastor da Igreja Internacional do Poder da Fé. Estou fazendo aqui pelo Instagram, aqui pelo YouTube. Se você quiser a nossa ajuda, é só nos procurar. É só nos procurar que nós vamos lhe ajudar. E eu tenho certeza que Deus vai se manifestar trazendo cada dia mais esperança e fé para você. Há um tempo novo para a sua vida. A gente está na metade do ano. Falta mais 6 meses aí para não acabar. E o que não aconteceu até agora, Deus pode fazer infinitamente mais nesses próximos 6 meses. Daqui até final de dezembro, dá para Deus fazer tanta coisa. Se em 6 dias Deus criou o universo, tudo que existe, e ainda no 7º ele descansou, imagina o que ele não vai fazer nesse restinho de ano que falta ainda. Dá tempo de virar o jogo. Porque enquanto a vida é esperança, dá tempo para você. A oportunidade é agora. Não volte à prática do erro. A Bíblia fala que aquele que peca e volta. Sabe, fica voltando? É como um cachorro que vomita e come o próprio vômito. É nojento isso. Repugnante. Mas é o que a pessoa... É assim que Deus vê a pessoa que fica voltando no mesmo erro. No mesmo pecado, na mesma fraqueza. Se liberte disso. Levanta a cabeça. Deus tem tanto para fazer na sua vida. E tudo começa agora. Da decisão que você tomou quando você fez essa oração comigo. E você vai colher muitos frutos. Você pode ter certeza disso. Tá bom? Nós vamos encerrar aqui. Que Deus possa iluminar e abençoar a sua vida.